Salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Realeza Podcast. Esse é o segundo episódio. Deixa eu falar uma coisa para você. O Realeza Podcast foi feito pensando em você. O negócio de buscar informações, assistir muitos conteúdos nos podcasts mudou a minha vida e a minha trajetória também. E a melhor forma que eu tenho de retribuir na vida é fazendo um podcast para você. Então não se esqueça, compartilha, comenta e deixa um joinha. Se inscreve aqui para receber a notificação sempre que a gente colocar um novo episódio, tá bom? E deixa eu te dizer aqui, nós temos o nosso maior objetivo nesse podcast, que é a gente vai desvendar o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Hoje eu não estou aqui sozinho, eu tenho um convidado muito especial. E esse convidado, ele tem uma trajetória muito incrível, eu admiro muito ele. E a gente já trocou algumas ideias e eu disse, isso não pode ficar por aqui, preciso partilhar com os meus seguidores, com os meus amigos. E para você que é a primeira vez a ter contato aqui no podcast, antes mesmo de eu apresentar ele, já vai no nosso canal, acompanha a primeira live, o primeiro podcast que a gente teve o Igor como convidado. Foi incrível, foi sensacional. Eu tenho a certeza que você vai pegar algumas dicas bem interessantes lá com o Igor. O nosso convidado de hoje, ele é músico, ele é professor de música, toca vários instrumentos, ele é cantor, é primeiro tenor do Vox e ele é marido também, marido da Samara. Seja bem-vindo, Felipe Macedo. Obrigado, príncipe. É príncipe que chama, né? É príncipe. Aqui no Realeza Podcast você também se torna um príncipe, né? Porque você está no Realeza. Tá certo. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, é uma honra de verdade estar aqui com você. Obrigado pela conversa, tenho certeza que vai ser muito produtivo. E outra coisa que eu nem falei para você, o Felipe, ele é primeiro tenor do Vox, né? Primeiro tenor aí. do Vox, Ministério Vox. Vamos lá, a gente vai começar da seguinte forma. Quem é o Felipe, afinal de contas? Cara, Felipe é filho de Deus, obra das mãos de Deus. Felipe é um moleque criado no interior que tinha muitos sonhos e pôde já conquistar alguns deles, outros ainda por vir, com uma trajetória muito grande, muito bonita, assim, muito difícil no começo, mas de muita aspiração. E é isso, esse é o Felipe. Você já falou, né? Eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão. Eu sou irmão, exatamente. Eu sou um monte de outra coisa. Você formou-se em música, né? Isso, eu estudei produção musical. pra Produção ser específico. musical. Isso. Ah, entendi. Você é compositor também. Sou compositor, arranjador, diretor vocal. Diretor vocal. E também você é gestor do... Sou gestor de um colégio, né? De uma escola de música, um conservatório musical de mais 68 anos de trajetória, a CART, Campo São Paulo. Nossa. Então, tá lá, a gente, ao todo aí, contando os três prédios, a gente tem mais de 1.000 alunos. Mais de 1.000 alunos. Isso quer dizer que é muita qualidade envolvida. É muita história, com certeza, muita qualidade, muita história, muitos profissionais dedicados. Você mora em São Paulo, tem desejo de estudar música, aprender um instrumento musical? Essa é a oportunidade. Nós estamos perante o diretor da escola de música. É isso aí. E como tem sido essa experiência? Deixa eu perguntar um negócio para você que eu acho muito interessante. Certo. Você é primeiro tenor do Vox. Certo. Você é gerente de uma escola de música. Certo. Você é músico. Você é investidor também. Certo. Você é marido. Certo. E o que eu sei é que você viaja demais. Certo. Como você consegue administrar tudo isso? Cara, ao longo do tempo eu me tornei um bom administrador do tempo. Acho que não excelente ainda, mas bom com certeza. E aí sempre eu organizo a minha agenda no início da semana, programo dia por dia, atividade por atividade. A agenda não deve controlar você deve controlar a agenda. Sim. Mas ela serve como um parâmetro para você decidir em que momento você vai fazer, o que você vai fazer, quando você vai fazer. Então é tudo agendado. Inclusive os encontros com a minha mulher, eles são agendados, eles têm que estar na agenda. Meu Deus do Se céu! não tiver na agenda, não funciona. Mas é isso, a gente agenda e faz acontecer. Tá Isso é certo. muito incrível. Na verdade, a vida precisa ser planejada, né? Precisa. Deus é organizado, né? Exatamente. É a minha maior referência. Então, tipo assim, o filho de Deus tem que ser um cara bem organizado. Sim. Tem que ser um cara bem organizado. E você vem do interior do Pará. Eu nasci numa cidade, hoje não mais pequena, mas quando eu saí de lá era pequena, quase 30 anos atrás, chama Jacundá, a cidade. Então eu sou jacundaense. Sou brasileiro, né? Quando cheguei no Brasil, eu fui para o Pará, né? Porque eu comecei a minha faculdade lá no Pará. Porém, o norte do Brasil é um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado a ver aqui no centro. Não, aqui não é centro-oeste, aqui é sudeste, sul do Brasil é totalmente diferente. E eu vejo a diferença no crescimento da cidade, a quantidade de emprego é mais reduzido. Eu quero saber
Qual foi o motivo? O que que te motivou a vir para cá? Eu tenho certeza, acho que você veio com a sua família toda, mas tipo, o que que tirou de vocês lá do Pará para São Paulo? Meus pais se mudaram, resolveram se mudar na época. Meu pai veio primeiro, aqui eu acho que em meados de 2007, mais ou menos. Daí ele veio, fez o trabalho todo, né? Ele preparou a casa, tal, arrumou as coisas que a gente precisava. E logo depois a minha mãe e eu viemos. A gente veio mais ou menos ali em 2009, se eu não me engano. A gente veio aqui para São Paulo. Morava ali em Carapicuíba na época. Meu pai trabalhava por lá. E aí depois tem parentes do meu pai. A irmã dele mora aqui pela zona sul de São Paulo, né? A gente mudou mais para perto da irmã dele. E ali a gente fez a vida. Morei ali mais ou menos uns 11 anos. Ali no, Então assim, eu nasci no Pará e tenho raízes no Pará. Eu fui criado no Pará com a cultura paraense, mas ainda muito cedo eu vim para São Paulo, né? Mas teve um choque cultural, não? Porque é muito Muito diferente. diferente, muito diferente. No começo, assim, a adaptação foi bem desafiadora. Ainda era uma criança, acho que principalmente na escola, né? O sotaque era muito diferente, então as pessoas acabam te destacando por causa do seu sotaque. Mas a adaptação ocorreu rápido, a criança se adapta rápido, né? A gente pega exemplos, por exemplo, de crianças que foram para os Estados Unidos e falam inglês em poucos meses, né? Diferentemente para um adulto que leva às vezes anos para desenvolver a língua. Para mim foi por osmose, assim, aprendi a cultura muito rápido. Mas como você pôde lidar com a situação? Tipo, eu acompanho atualmente, quem vem do norte e do nordeste tem um sotaque totalmente diferente. E esse sotaque geralmente sofre um pouco aqui em São Paulo. Sim. Né? O pessoal vai brincando com isso, tipo, eu não sei se eu diria, é bullying, é preconceito, sei lá, o que é isso? Quase chega a ser, não sei, um perdão com a minha leiguice, mas xenofóbico, né? Xenofóbico. E você sendo criança, como lidou com essa situação? Cara, os meus pais, eles sempre foram muito sábios, assim, na nossa educação. Então, a gente vem com uma base, quando você vem com uma base sólida de casa, quando você sabe o que você quer, quem você é, pra onde você tá indo, o que as pessoas falam um pouco importa, né? Então, isso aí não adapto, não deu muito problema não quando era criança. Rápido a gente sofreu adaptação, quer dizer, rápido a gente se adaptou, promoveu, meus pais promoveram adaptação pra gente e deu certo. Muito legal. A gente conheceu um pouquinho o Felipe e aí a gente vai entrar no principal assunto que nos trouxe aqui hoje. Mas você gostou dessa camisa aqui? Ela é de origem africana. Se você quiser essa camisa, se você tem interesse de roupas africanas bonitas como essa, você já sabe, entra no Instagram, procura Henriqueta Chacale. Ela é a maior fornecedora dessas camisas africanas para você. Ela é muito legal. E se você está acompanhando esse programa, já partilhou, você já colocou o seu comentário aqui, a sua opinião, o que você está achando do nosso programa, ativa lá o sininho também. Essa é a melhor forma que você tem de ajudar o Realeza Podcast para continuar a produzir conteúdo, trazer muitas pessoas aqui para gerar informação para você. Aí agora nós vamos voltar aqui com o nosso convidado, porque esse assunto eu acho muito interessante. Acordar para a vida. Acordar para a vida, nada vem de mãos beijadas. Você não nasceu num berço de ouro, Felipe. Como? Você não nasceu num berço de ouro. Não nasci num berço de ouro. Mas agora eu quero saber uma coisa, você não nasceu num berço de ouro, o ambiente que você cresceu, provavelmente lá no interior do Pará, não era um ambiente onde tinha muitas pessoas, se calhar com muitos resultados. Depois de vir para São Paulo, acredito que você não estava nos grandes centros de São Paulo. Qual foi a sua prioridade, ou no caso, na época, a maior prioridade dos seus pais para você como filho tentar mudar sua mentalidade, tentar inverter essa trajetória sua? Eu acho que os pais da gente, eles sempre querem o melhor, dentro daquilo que eles conhecem. Eles oferecem o melhor de acordo com o paradigma deles, né? De acordo com o mapa deles, para usar uma frase do Richard Bandler. Cara, no começo eu ficava pensando, eu sempre quis ser uma pessoa que impactasse a vida de outras, que tivesse um resultado grandioso na vida de outras pessoas. E aí na minha realidade, no começo, na época, a gente não tinha muitas figuras de referência. Na época ainda que a gente tinha de principal referencial, assim, era o que passava na televisão, dos grandes caras, dos grandes empresários ou grandes apresentadores de TV. Mas eu sempre tive desejo de ter coisas grandes. E o ambiente religioso, na época, o ambiente de igreja, para muita gente, ele tem várias frentes diferentes, né? A principal preocupação, pelo menos deveria ser na maioria das pessoas, a palavra de Deus, a Bíblia, como a gente conhece, mas também tem frentes sociais, tem projetos onde você pode desenvolver os seus talentos e tal. E aí, sempre pensando grande, eu escutava as histórias, né? Tipo José, por exemplo, do Egito, Daniel, a rainha Esther e outros tantos caras que eram gigantes. Eu pensava, cara, eu quero ser grande como esses caras aí, como Paulo, por exemplo. E aí a igreja foi dando oportunidades, às vezes no trabalho missionário ali, dando comida para quem precisava, ou fazendo trabalho manual, ou num clube que a gente conhece, num clube como o Clube dos Bravadores, né? Sim. Clube dos Bravadores.
A gente fazia muitos trabalhos sociais lá no clube. E era assim, daí o contato com gente melhor, com adultos. Às vezes vinha, a gente ia para uns acampamentos e vinha gente de outros estados, líderes fortes que tinham feito tantas coisas. E aí eu via aqueles caras e falava, mano, eu quero ser que nem esse cara, né? Acho que a mudança de mentalidade, pelo menos o desejo dela começou a acontecer nessa época aí. Nessa época. Participando das coisas da igreja e vendo gente como referencial, assim. E fala pra mim, como você depois pegou o primeiro emprego? Como você começou? Onde começou a sua trajetória com dinheiro? Com produção e dinheiro? Tá, a família do meu pai tem uma veia muito empreendedora, assim, muito independente. Eles gostam de produzir as coisas por eles mesmos e vender isso, transformar isso em grana. Então, ainda pequeno, eu lembro mais ou menos ali com 9, talvez 10 anos de idade, meu pai tinha uma pastelaria, era um galpão, né? Era tipo um food truck. Daí ele tinha essa pastelaria e tinha na frente um carrinho de guaraná. E eu lembro que os meus primeiros trabalhos, assim, a primeira vivência com dinheiro aconteceu nesse ambiente de comércio, né? Tendo que vender, tendo que falar para as pessoas e tal. Foi assim, não sei se eu respondi a tua pergunta aí. É isso aí. Aí você começou a conseguir o primeiro dinheirinho e tal. E isso foi no Pará ou foi aqui em São Paulo? Foi lá no Pará ainda. Foi lá no Pará. E aqui em São Paulo você chegou, tinha quantos anos? 17, 15? Não, tinha 11, 12. 11, 12. Aí você começou, deu continuidade dos estudos e começou a trabalhar aqui. Não, aqui eu comecei a trabalhar quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Trabalhava numa empresa que confeccionava uniformes para uma rede de educação. E aí eu trabalhei ajudando a embalar as coisas lá. Esse foi o primeiro aqui em São Paulo. Foi o primeiro aqui em São Paulo. E depois desse você foi para onde? Depois eu fui vender livro. Ah, você foi vendedor de livro? Fui vender livro. Aí vendi livro. Depois que eu fui vendedor de livro, aí eu entrei num outro negócio, tá? Um esquema de perfumaria e tal. Fui bem, aí vendi pra caramba. Foi também onde eu quebrei, né? Essa aí eu já tava com 18, 19 anos. Aí eu já devia fácil uns 35 mil reais. Nossa, você vendia perfumes. Vendia perfumes. Vendi livro, passei um tempo vendendo livro. Foi bom, deu bom. Aí depois fui vender perfume. Deu bom também. Mas aí eu comecei a me envolver com... era um moleque de tudo, não tinha muita expertise com o negócio. Então saí passando cartão pro pessoal, assim. O pessoal me deu calote, sumiu. E eu fiquei devendo uma nota, assim. Eu acho que com 21 eu já devia aí, juros, né, acumulado, acho que deveria mais de 40 mil fácil. Nossa, eu nunca tive esse dinheiro ainda. Com certeza já devia mais de 40 mil. 40 mil reais? 40 mil. Peraí. Como você pagou isso? Como você resolveu esse problema do 40... Tipo, 19 anos, 20 anos, 40 mil reais de dívida, você... Tava doido, tava louco, tipo, como você chegou nos seus pais e disse assim, pai, mãe, na verdade, eles nem sabiam. Não, eles não sabiam que eu devia 40 mil. O que aconteceu disso foi que, assim, essa empresa de perfumaria, ela também dava pra gente cursos de venda, de programação neurolinguística, né, PNL, tal, várias coisas nesse sentido, para você alcançar mais resultados, ter mais resultados. Então, eu encontrei na mudança de mentalidade uma chance de eu sair da minha realidade. Como eu ainda estava no processo de transição de mentalidade e sem expertise de negócio nenhuma, cara, eu quebrei, né? Eu, assim, não conheço um empreendedor de muito sucesso. Esse é um caminho que eu tô trilhando, mas não conheço um empreendedor de muito sucesso que não tenha quebrado, que não tenha se frustrado. A única pessoa que não quebra, não tem problema, é quem nunca tentou nada, né? Quem não se arrisca, que vai ficar no mesmo lugar para sempre. Mas eu lembro que eu agarrei esses treinamentos como uma pérola, assim, um tesouro mesmo que eu tinha encontrado. E frequentei vários, domingos, sábado, passei noites fazendo treinamentos e tal. Fiz vários treinamentos. E isso me ajudou a sair do buraco, né? Obviamente, pedindo para Deus, orando para que Ele mostrasse o caminho, mas também mexendo. Orando como se Deus fosse responsável por tudo e fizesse tudo e me tirar do caminho. E trabalhando como se eu fosse também o único responsável por me tirar daquela situação. E assim foi. Arrumando um trabalho aqui, arrumando outro ali, vendendo uma coisa ali, vendendo outra ali. Eu lembro que, inclusive, na época, eu namorava já, cara, a minha namorada segurou, agora minha mulher, né, segurou uns perrengues danados, assim. Nossa. Eu lembro que teve mês que, cara, se ela não pagasse pra gente dar um rolê, não ia ter nem a pipoca de casa. Cara, eu acho que ela foi muito corajosa. Forte, eu tenho um namorado que não trabalha, agora tem uma dívida de 40 mil reais. Sim. E eu acho que a pilha dos pais também, né, que, imagina a pilha dos pais, sei lá, se eu fosse pai, eu não botaria força em mim naquela época, não. Devendo 40 mil, desempregado, sem rendimento nenhum, não tinha nada e a expectativa também não era conseguir vencer muito na vida, então... Mas, cara, como você...
Você falou algo muito interessante, que as grandes pessoas com muito resultado, eles sempre quebram, caem, e tipo, isso é um fato. Isso é um fato. Mas como você saiu desse buraco? E quando você estiver me explicando isso, já me faz o link, me fala aí o negócio do Uber que você fez. Você quase perdeu o carro, você quase perdeu a vida nesse negócio. Como é que é? Tá, então vamos de trás para frente, né? Sobre a questão do Uber, eu trabalhei, né, como tava sem grana, sem nada nesse sentido, daí eu fui buscar rendas alternativas e Uber foi uma delas. Fazendo propaganda aqui para o Uber. E aí eu tava fazendo essas propagandas e as políticas do Uber hoje melhoraram bastante, né? Cresceram, se desenvolveram e tem proporcionado mais segurança tanto para o motorista quanto para o passageiro, mas na época não era assim. Então eu lembro que o que aconteceu foi que uns caras pediram um aplicativo e tal, eu fui. E quando eu fui, 3 me assaltaram, né? Daí eles fizeram esquema de sequestro relâmpago, pegaram cartão, pegaram dinheiro, roubaram o celular, pegaram carro na época. Aí me jogaram no matagal, os caras disseram que iam me matar de qualquer jeito e tal. Aí você vê providência divina também, muitas coisas. Não tinha limite no cartão. Eu tinha pago a fatura na sexta-feira, isso aconteceu no domingo. Tinha pago a fatura na sexta-feira. Só que naquela época o cartão virava só no próximo dia útil. Não é como agora que a gente paga a fatura pelo banco digital e já libera em 30 minutos no máximo. Não era assim. Então eu tinha um comprovante de que eu tinha pago o cartão e tinha um comprovante pelo celular de que eu estava sem limite. Porque os caras acharam que eu tinha passado sem errado para eles comprarem, porque eles iam comprar lá. Nem lembro se era bebida, alguma coisa assim. Mas deu certo, os caras me liberaram, me jogaram lá na Raposo Tavares, uma avenida aqui, uma rodovia daqui de São Paulo. E eu fui para casa. Liguei na época pro meu pai veio me buscar. Os caras roubaram o carro, fui encontrar o carro umas 4 horas depois, assim, no meio da comunidade lá, no meio da quebrada. Os caras abandonaram, deixaram o carro? Abandonaram, cara. Estacionaram como se eu tivesse estacionado. Só que o carro tava bem batido, né? Os caras não sabiam dirigir, o cara tava dirigindo, o cara ia pra frente, pra trás, batia na frente, batia atrás. Mas graças a Deus, acho que o mais importante é a minha vida, recuperei tudo certo e tal. Carro depois a gente consertou. Aí parei de fazer Uber e fazer outras coisas na época, né? Mas Felipe, hoje olho pra você. Eu não respondi ainda o outro assunto que você me perguntou. Vai lá. Nem lembro também, que você me lembrar. Não, eu perguntei do Uber. Eu perguntei pra você do Uber E antes? E eu perguntei como você saiu desse buraco, tipo... É que eu queria linkar com essa pergunta que eu vou te fazer agora, porque hoje você é uma pessoa... lê bastante, estuda bastante, e eu admiro bastante. Inclusive, muitas vezes você me falou comigo, me aconselhou a ler, e eu hoje faço, e eu sinto a diferença, a influência dos livros na nossa vida. Mas você deu uma reviravolta nisso. Depois desses empregos, perfume, venda de livro, Uber, quase perdeu a vida. Algo te tocou? Algo aconteceu contigo que você precisou parar, se redirecionar? Como é que foi? Como você se tocou e precisou mudar de rota? Eu acho que a adversidade, quando ela bate na sua porta, quando ela é bastante dura, acho que você leva em consideração a dureza dela, que ela tá te falando, né? A repreensão. Tem um verso de Provérbios que diz que o chicote é para a costa do tolo. Então, sabendo dessa informação, por ler a palavra de Deus, quando eu tomei as porretadas, eu falei assim, mano, eu tô sendo tolo. E aí foi um momento de muita contrição. Acho que esses momentos eles servem pra gente se reconectar com Deus, para ver o que Deus tem para te dizer através da palavra. Você também lê bastante, né? Buscar alternativas em outros lugares, em pessoas que tiveram resultados que você gostaria de ter. E aí a mudança começou a acontecer. Parece uma oportunidade aqui, uma outra oportunidade ali. Sempre confiando em Deus e sempre pedindo, e as coisas foram acontecendo. A mudança aconteceu por causa da mudança de mentalidade. Você muda ou por causa de um forte impacto emocional, né? Ou por causa da repetição. No meu caso, foi um forte impacto emocional que causou ou eu mudo de uma vez e prospero, ou eu vou ficar no buraco pro resto da vida. Então ali foi um processo de decisão. Eu tomei a decisão de sair daquilo e fui buscar os caminhos para isso. E aí, inconscientemente, ainda não sabia dessa informação. Essa informação quem dá é o doutor Paulo Vieira, fiz alguns cursos dele, né? O maior coach do Brasil. Já fica aí, né? Não me pagou nada, mas eu fiz os cursos do Paulo Vieira. Fiz os cursos de coach dele e uma das coisas que ele fala, né? Ele fala que o segredo para você se desenvolver em qualquer área é vídeo, livro, curso, mentoria e coaching. É isso que ele fala. Na época eu não fiz mentoria nem coaching, mas eu fiz vídeo, livro e curso. Tudo que aparecia, de graça. O que não deu para pagar, eu parcelei algumas coisas no cartão e fui vendendo as coisas e pagando mês a mês. E aí a transformação foi acontecendo gradualmente. Foi isso que eu fiz. E sempre confiando em Deus, sempre trabalhando muito. Então, cara,
Eu acho que o cara que não ganhou. Eu posso dizer de outra maneira. Eu acho que todos os caras que eu conheço que ganharam muito dinheiro tiveram um momento na vida que foi muito, muito difícil. Assim. Os caras que vieram de baixo, né? Uhum. Os caras que construíram a vida de baixo. Teve um momento assim muito difícil, quebrado financeiramente. Se agarrou com Deus e o cara falava: é isso aqui, ou eu faço, ou eu vou morrer. E o cara foi por cima. E aquele momento, sabe aquele momento, eu não sei se aconteceu contigo, que você tá na luta e você confia em algumas pessoas, e você fala, não, eu tenho pessoas perto que podem me ajudar, e aí depois, na hora H, as pessoas não estão mais aí. Com certeza. Na época, os meus amigos, cada um foi pro seu canto. Eu lembro que a única pessoa que ficou do meu lado, assim, foram duas, né? Na verdade, três. Foi a minha mãe, o meu irmão e a minha namorada. Nessa época foram os meus pontos de apoio, assim, pra conseguir voltar. Isso é muito importante. Acho que na realidade de todo mundo tem alguém que acredita em você. Às vezes você não tem uma rede de apoio. Acho que nesse momento a fé e o relacionamento com Deus, eles te dão força pra caminhar quando não tem chão. Literalmente na fé, você põe o pé esperando Deus colocar o chão, sabe? Isso foi muito importante. A fé. Mas também, graças a Deus, eu tive o apoio desses três aí. Você que está aí acompanhando esse podcast, já se sentiu sozinho? Você precisa acreditar em alguém que nunca te abandona. Deus nunca, nunca vai te abandonar. Você viu? O Felipe tinha muitos amigos, muitas pessoas que provavelmente podiam ajudar, mas na hora H essas pessoas foram-se embora. E aí, você vai parar? Você vai desistir? Porque as pessoas não estão? Será que essas pessoas têm um compromisso contigo? Ou você tem um compromisso contigo mesmo? Eu acho que você precisa entender que o seu maior compromisso é com Deus e consigo mesmo. Ser fiel a você, lutar até conseguir sair da situação que você está. E você consegue. Se o Felipe conseguiu, se outras pessoas conseguiram, você também pode conseguir. E o Felipe é músico. Sou músico, cara. Agora que eu chego nesse ponto que eu acho... Na verdade, isso é só mais uma das coisas. É só uma das coisas. É uma das coisas. Mas quando chega aí, porque você hoje canta num ministério... Quando eu estava em Angola, eu cantava muito as músicas do grupo que você faz parte. Inclusive, né, quando eu primeiro conheci o seu irmão, ele falou, nossa, meu irmão canta no Vox. Eu disse, não acredito. Ele canta. Eu disse, cara, eu preciso de uma oportunidade de cantar junto. E vocês me deram essa oportunidade de cantar junto. Na igreja, eu lembro que estava lá no Capão Redondo. É isso aí. Eu cantei com o Vox, gente. E hoje eu tô tendo no meu podcast um cara do Vox. Mas... E a música? O que significa pra você? Esse Vox hoje, o que significa pra você, Felipe? Cara, música é meu chamado. Então, eu acho que todo mundo tem um chamado. Cada um nasceu com um conjunto de habilidades e talentos que Deus colocou aquele pacote pra você. Então, por exemplo, lá no livro de Mateus você tem a parábola dos talentos. Então, um cara recebeu um talento, outro cara recebeu 2, outro cara recebeu 5. Às vezes o cara que recebeu um talento, ele acha que o talento que ele recebeu é pouco. Eu fiz as contas, no dia 28 de agosto, eu peguei o ouro, peguei o talento, não sei se você sabe aí, mas o talento, ele é... A palavra talento, a etimologia da palavra é grega. Na verdade, primeiro latim, talentum, e depois talentos, se não me foge a palavra, do grego, que significa... É uma unidade de medida, né? 35 quilos de ouro ou de prata. E eu peguei a cotação do ouro na época. Nas contas que eu fiz, um talento de ouro equivalia a aproximadamente 11,2 milhões de reais. O cara que recebeu... Daí você faz as contas, aí, você pode ter uma ideia de quanto que era 5 talentos, quanto que era 2 e quanto que era 1. Eu quero focar nesse 1 aqui. Às vezes você acha que você recebeu um talento e esse talento seu não serve para nada, mas o seu talento, esse talento aqui, de acordo com o cálculo que eu fiz, vale mais de 10 milhões de reais. Então você só precisa descobrir qual é o seu talento e fazer desse talento uma máquina. Entende? Uma máquina. Provavelmente ele é o seu propósito, a sua missão de vida. E é assim que é comigo em relação à música. Acho que a música é a ferramenta que Deus me deu para alcançar o coração da pessoa que muitas vezes alguém falando não consegue alcançar. Então eu falo, eu me comunico, eu me considero um bom comunicador, eu considero que eu consigo esclarecer as minhas ideias e agregar alguma coisa de valor na vida das pessoas. Mas quando a música entra em cena, eu acho que o poder ele é muito mais forte e cala muito mais ao coração. Então essa é a minha missão de vida. A música é a missão que eu tenho, a maneira que eu tenho de levar Deus para as pessoas, de levar o reino de Deus, é através da música, com cânticos espirituais, retratando às vezes da natureza, que a gente também consegue falar com Deus através da natureza, através do testemunho de uma pessoa,
A gente canta o testemunho de uma pessoa, ou cantar um texto mesmo, um salmo, enfim, uma construção, uma narrativa bíblica através de uma música. Acho que isso tem um poder extraordinário e falando de novo, reafirmando isso, essa é a minha missão. Felipe, eu vou te fazer um convite agora para você viajar há 10 anos atrás, 10, 15. Enquanto você 15 viaja, eu anos vou atrás. comendo esses amendoins. Eu vou convidar você para viajar 12 anos atrás, mais ou menos, e encontra o Felipe de há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Encontra o Felipe de há 12 anos atrás e eu quero que o Felipe de 2024 dê um conselho no Felipe de há 12 anos atrás. O que você aconselharia no Felipe de há 12 anos atrás a não fazer? A não fazer? É isso. Nunca. Qual conselho você daria? Nunca se afaste de Deus. Nunca. Você precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Em algum momento você se afastou de Deus? Eu não me afastei. Eu acho que todo mundo tem coisas que não se orgulha que se fez, né? Sim. O nosso passado é ressignificado, mas o que eu entendo é que Deus é a única e mais importante coisa que você precisa conhecer na sua vida. Acho que se conhecer o resto é as coisas boas, os atributos do caráter de Deus, você conhece por consequência, assim. Mas eu acho que Deus é... Acho que o conselho que eu daria pro Felipe de 15 anos é: você tá certo em continuar sendo crente. Esse é o conselho que eu daria pra ele. Esse é ótimo. Tem uma pergunta que eu gosto muito e eu vou fazer pra você sobre sucesso. Hoje eu considero você uma pessoa de sucesso. Porque, cara, pra O conseguir... melhor está por vir. O melhor está por vir. Melhor Mas, está por por vir. exemplo, hoje pra eu ter a agenda do Felipe já é difícil. E eu tenho a certeza que se eu não tivesse a proximidade de você, do seu irmão, eu acredito que seria bem mais difícil ainda. Seria bem mais difícil ainda. Porque outro lado do Felipe que vocês não conhecem é que o Felipe é um cara viajado. O Felipe, acho que falta o Acre para conhecer. Você acha que falta menos de 2 ou 3 estados para conhecer no Brasil? O Felipe já foi para Inglaterra, França, Portugal. Se eu estiver errado, me corrija. Holanda. Holanda não. Holanda não. Holanda não. Mas ele já viajou em alguns lugares do mundo, por aí fora. E eu tenho a certeza que ele vai viajar para muitos outros lugares, porque o gráfico dele tá verde, né? Tá indo só para cima. Isso é muito interessante. E isso motiva. Mas para conseguir esse resultado, esse sucesso que você tem hoje, que você vai conseguindo cada dia, eu quero que você fale qual é o mito mais comum sobre o sucesso que as pessoas precisam saber e eles não acreditam. As pessoas acham que ter sucesso é sorte. Na verdade, eu não acredito na palavra sucesso. Sucesso para mim é suceder bem, ir bem naquilo que você se propôs a fazer. O conceito de sucesso do mundo, como ter muita grana, etc. Tudo mais, eu não acredito nesse conceito. Mas o que eu acho é que as pessoas elas acreditam que você ganha muito fazendo pouco, ou você chega em lugares altos com pessoas de resultado por sorte, porque você caiu lá, e não é assim. Então, para usar outra frase do Dr. Paulo Vieira, ele diz assim, que sucesso deixa pistas. Para mim, o sucesso deixa rastros gigantescos. E eu acho que o resultado que você não tem ainda na sua vida é porque você não se conectou com as pessoas certas. Conexão. Porque na hora que você se conectar, daí o negócio explode. E eu acho também que tem que estar alinhado com o seu propósito. Eu acho que não pode ser qualquer pessoa, só pela foto, só pelo like, só pela curtida no Instagram, só para hypar o Instagram. Acho que tem que ser com a pessoa certa que esteja alinhada ao seu propósito. Aí você tem que descobrir o seu propósito. Mas Você quem é a descobrir o pessoa propósito, certa? Aí, meu amigo, daí é um estudo de caso. Você tem Quem que é a fazer pessoa um a cada certa? um a cada um. Tá, vou dar um exemplo prático da minha vida. Por exemplo, eu quero ser um cantor com alcance muito grande, né? Exemplificando. Sim. Hoje eu já tive a oportunidade de cantar só no Instagram para mais de 15 milhões de pessoas, né? Graças a Deus. Nossa. 15 milhões, né? 15 milhões. Mas, por exemplo, no passado, o que eu fiz? Dei o meu melhor, com as condições que eu tinha, no lugar onde eu estava, fui transformando a mentalidade e naturalmente as pessoas foram aparecendo no meio do caminho. Então conheci um cara que no meu caso, né, um cara que gostou muito de me ver cantando, me convidou para participar de um programa. Fui cantar nesse programa tinham jurados que eram famosos para minha realidade, que me ajudariam. Conquistei eles através do que eu fazia, do que eu cantava e tal, ganhei esse concurso. Aí depois do concurso ganhei uma outra ponte para ir cantar no programa de televisão cristão. E aí desse programa de televisão cristão que eu cantei também deu o meu melhor, né? Fiz tudo que eu podia. Daí um grupo famoso, né, na minha igreja, na minha religião, me conheceu nesse lugar e aí me convidou para fazer parte.
Entende? Eu acho que é isso que vai acontecendo. Sucesso deixa pistas, tem que juntar com quem alinha no seu propósito, no lugar certo, com as pessoas certas, e naturalmente sair dos lugares errados, com as pessoas erradas, dos costumes errados. Parece óbvio, mas não é. Né? Então, às vezes, por exemplo, sair do lugar errado é sair da pessoa errada é aquela pessoa que só te joga pra baixo, né? Os seus amigos, muitas vezes, eles vão ser as pessoas que mais te criticam, porque se você crescer, eles vão ter que crescer também. Exatamente. Se você cresce, você dá uma testada de incompetência pra quem não cresce. É verdade, é verdade. Então as pessoas vão torcer pra você não crescer, pô. Torcer com todas as forças. Então você tem que sair de perto, ir pra um outro lugar, gerar novas conexões e voar. É isso. Gente, eu acho que você não tá entendendo uma coisa. O Felipe, eu tava vendo aqui o Instagram dele, ele cantou e canta, e quando ele fala de conexão, eu começo a entender o tipo de pessoas que ele se conecta para se tornar essa pessoa que ele é. Vai no YouTube, vai no Instagram, procura lá Felipe Macedo. Você vai ver as músicas que ele canta, as pessoas com quem ele canta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Samuel Loya é alguém muito conhecido já, mas já faz parte do mesmo grupo. O Ministério Vox é um grupo muito antigo. Quantos anos? Mais de 20. Mais de 20. Gente, é mais de 20, porque há 15 anos atrás, eu em Angola, há 10 anos atrás, eu já era louco por esse grupo. E existe até hoje, ele tem muita história aí. Você que gosta de música cristã, música gospel, o Vox é excelente para isso e o Felipe também. E eu vejo aqui também no Instagram dele, ele cantando com a Laura Morena. Laura Morena é um ícone da música gospel aqui no Brasil, eu acredito que agora mora nos Estados Unidos. Isso. Aqui pessoas importantes, o Fernandinho é do Quarteto Arautos do Rei, né? Um dos maiores quartetos da Igreja Adventista. Várias pessoas que eu consigo ver aqui. Certamente o melhor quarteto gospel do Brasil. Exatamente. Me perdoem os outros, mas... Não, então de opinião pessoal, né? Eu nem posso falar sobre isso. Sérgio Sás, nossa, e Sérgio Sás, vocês estão aqui com o Sérgio Sás é uma das pessoas que eu quero ter aqui no Realeza Podcast. O Sérgio Sás é uma das mentes mais disruptoras que eu já conheci. O Sérgio Sás trouxe esse esquema de R&B, meio black pro gospel do Brasil, assim, quando isso o caminho era só floresta, sabe? Nada. Ele foi quem desmatou, quem trouxe e fundou, assim, uma nação de música black, gospel, assim. Ele com o Raiz Coral, a galera que cantava junto com ele, cara, eles são fora da curva. Ele é disruptor, uma das mentes mais disruptoras com quem eu já tive contato, certamente, na música. Sérgio Sás, você precisa vir no Realeza Podcast. Eu quero ter você aqui como convidado. E eu tenho a certeza. Você tem que ver esse vídeo. Gente, vamos marcar aqui o Sérgio Sás. Aí depois o Felipe também já vai ajudar. Você vai se comprometer aqui agora na live. Você tem que ajudar a trazer o Sérgio Sás aqui. Quem é que vai se comprometer? Serginho. O príncipe, gente boa. Tem que dar um pulinho aqui pra você bater um papo com ele. Tem que dar um pulinho aqui. Nossa, ele foi mentor de muita coisa. Foi. E eu vejo a energia que ele tem cantando, a energia... Nossa, ele transmite a energia cantando. Tipo, você tá aí paradinho, você vê o Sérgio Sás cantando, o cara vai te enlouquecendo, né? No bom sentido. Ele é um show à parte, né? Ele é um show à parte. Pessoa dele, a personalidade dele é um show à parte. Mas nós vamos... que ele tem por causa do que ele pensa, que ele age, ele é... A gente vai fazer tudo para trazer o Sérgio Sás aqui. Eu tenho a certeza que o Sérgio Sás vai estar aqui no Realeza Podcast, se Deus quiser. Vou orar, vou jejuar, ele vai ter que estar aqui nesse lugar. Voltando aqui a falar com o Felipe, aí depois você começou a viajar para fora do país. O que te levou viajando, né, para muitos estados do Brasil, para fora do Brasil, é a música? Ou você foi mesmo aproveitar? Porque agora eu sou o Felipe Macedo, eu tive que passar por muitas dificuldades, eu caí, levantei, agora tenho meus resultados. E hoje eu preciso ir aproveitar um pouquinho. Como é que foi essas viagens? Cara, foi profissional ou pessoais? Inicialmente, a primeira viagem que eu fiz foi profissional. Foi por trabalho e tal. Fui trabalhar com música. E com outras coisas também, mas música era uma das coisas que eu mais fazia. Cantando, ministrando, arranjando, enfim. E aí depois, posteriormente, foi férias, né? Férias com a mulher. Curti um pouco, conhecer o mundo. Foi isso. E aí como é que foi a experiência qual foi o primeiro país que você viajou? Foi para Londres, né? O primeiro país foi Inglaterra. Inglaterra. Isso, lá pro Reino Unido. Nossa, gente, a primeira viagem do cara é Reino Unido, né? Porque eu quando pergunto aqui nas pessoas, qual foi o primeiro país que conheceu? Paraguai, depois Paraguai, Argentina, né? Vai crescendo, Uruguai e tal. E o cara primeiro foi pra Inglaterra. Pra quem diz, nossa, eu preciso ir num país que eu vou me sentir, tipo, valeu a pena estar aqui. Foi essa sensação que você teve? Cara,
Na verdade, eu tenho que corrigir aqui. Você fez uma promoção muito grande, mas foi na França, desculpa. Não, A minha viagem foi pra França. Foi o primeiro lugar, foi na França. Assim, a atmosfera do ambiente é muito legal. É muito bom, né? Muito bom pra você entender o que é um país de primeiro mundo, sair um pouco da sua realidade e saber que existe uma vida que é melhor. E quando você descobre uma vida melhor, você pode almejar, você pode colocar metas, você pode alcançar essa vida. Então, eu acho que foi importante para criar uma metanoia. O termo grego metanoia é expansão da mente, né? E, se eu não me engano, Albert Einstein dizia que uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Então, eu acho que quando você vive experiências assim, a sua mente dá aquela expandida e você se torna uma pessoa diferente. Acho que todo mundo tinha que fazer uma viagem assim, se conectar com gente que está no nível acima dela, no sentido de mentalidade, ter conquistado mais coisas também, mas também fazer boas viagens para bons lugares, para ter a mente expandida. Acho que isso é importante para todo mundo. mas a França, quando você fala, não, o primeiro foi França, eu pensei que você ia falar, não, o primeiro é Paraguai, o primeiro é Argentina. A Entendi. França e a Inglaterra, Entendi. a França e a Inglaterra estão quase, né, quase no mesmo nível, sei lá, pode estar um pouquinho, ligeiramente mais para frente, mas a França e a Inglaterra estão no mesmo nível, né? E eu acho que a mentalidade muda. E quando você sair de lá, vem pro Brasil, você quer continuar viajando, ou você quer voltar para esse lugar. Claro. Aí você recarrega a energia, né? Porque precisa de dinheiro. Não, mas e aí, como é que é? Quando você experimenta uma coisa boa, você quer fazer de novo ou não? Com certeza. Ah, você quer fazer de novo? Com certeza. Eu vim pro Brasil, quando eu vim pro Brasil, eu senti uma energia bem diferente. Eu disse, nossa, claro que eu vou morar aqui no Brasil, mas e se eu for conhecer outros países? Bom demais. E se eu for conhecer outros países? Felipe, a sua trajetória ele é muito incrível. E hoje nós estamos a viver uma sociedade bem diferente da que a gente... Né? Você nem é de há 30 anos atrás. Você é da mesma geração, somos dessa geração. Mas pessoas com esse pensamento hoje é um diferencial. Eu não acho, não. Eu acho que é bem comum, hein? Não. Você acha que não? Não, por quê? O pensamento medíocre. Eu falo assim, o professor Clóvis de Barros Filho, ele fala sobre o pensamento medíocre. O pensamento medíocre não é o pensamento ruim. O pensamento medíocre é o pensamento de tá tudo bem, eu tenho um feijão e arroz, tá tudo bem. Ah, eu viajo pro Paraná, tá tudo bem. A mediocridade lhe conforta, ele se conforta com a mediocridade. O que não é o comum é pensar além do medíocre. Nota 5, passa na faculdade. A nota média, nota 6, passa na faculdade. Mas o que eu estou querendo aqui dizer é alcançar a nota 10. Nossa, a nota 10 eu vou precisar estudar muito. Nossa, o Paraguai tá legal. Se for para a Inglaterra, eu vou precisar trabalhar muito para ter mais dinheiro, porque eu tenho que ter euros. E o real é inferior Libras. a libras, né? Tem que ter libras e o real é inferior a libras. E isso vai cobrar muito mais de você, vai exigir energia de você. Precisa estudar mais, conhecer mais, trabalhar mais, ter mais dinheiro. Isso é um diferencial Mas até hoje. é por isso que você tem que estar na rede certa. Alguns caras chamam de ecossistema, outros chamam de network. É por isso que você tem que estar na rede certa. Porque a rede é quem vai te empurrar. Você nunca vence a rede. Mas sempre a rede vence você. Exatamente. Assim, no âmbito físico, no âmbito espiritual, daí é outra conversa. Porque Tá. você depende do poder sobrenatural. Tá. Mas no âmbito físico, a rede sempre vence. Então você está a me dizer que o meio em que a gente é inserido, ele acaba influenciando muito na nossa Não vida. só acaba, ele determina. Determina. Exatamente, ele determina. Então, o meio onde você está, ele determina. Então, Como eu falei, a não ser no âmbito espiritual. Tá, Mas, sim. por exemplo, se você anda... se eu não me engano, o livro O Poder do Hábito diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso. Então, se você anda com 5 pessoas, cara, os caras só querem saber de bebedeira, de balada, de droga, de ficar transando com a mulher dos outros aí, né? Mulher que tá preparada pro outro cara, ele vai... Enfim. Você se torna uma pessoa igual a essa. Se você anda num outro canto que os caras são, cara, empreendedores, os caras têm uma visão positiva de futuro, os caras têm uma visão clara, sabem onde quer chegar, os caras poupam, investem, multiplicam e ajudam, você se torna a média daquela galera. Então aí você está cumprindo aquela passagem da Bíblia que diz assim, é Bíblia que diz, me mostra com quem tu andas. Não é bíblico, mas me mostra com quem tu andas e eu direi quem tu és. Rapaz, isso não é bíblico não. Esse isso não é um ditado popular. Esse é popular? Me mostra com quem tu... Não é bíblico, não? Não é bíblico. Me mostra com quem tu andas e eu direi quem tu és. Não é. Tem uma frase... Não é bíblico. Tem uma frase que o autor, inclusive, é enganoso. Mas tem uma frase que é bíblica, que é 1 Coríntios
se eu não me engano, 15:33, que diz assim: as más companhias Corrompem corrompem os os bons bons costumes. costumes. Isso é bíblico, Isso né? é bíblico. Nossa, tem que ler um pouquinho mais a Bíblia. Tem que ler, garoto, tem que ler. Tem um negócio que eu achei muito interessante que você falou, e eu menciono muito no meu livro, tipo assim, o lugar onde nascemos não define o nosso destino, mas o ambiente em que a gente está inserido, ele acaba influenciando nos nossos resultados, nas nossas escolhas. É isso que você acabou de trazendo aqui. Então, as nossas escolhas, nós somos o que a gente escolheu ontem. Isso é um provérbio muito popular, todo mundo já sabe. Então, a gente tem a responsabilidade, a gente está tendo uma outra oportunidade. A gente está tendo uma oportunidade de escolher diferente para mudarmos o nosso resultado futuro. Sim. A gente não tem futuro, a gente não tem mais passado. A gente só tem o presente. Passado e futuro não existem, né? Não existe. O que existe é agora. É agora. Agora que você constrói, agora que você aproveita, agora que você deixa de fazer o que te atrasa, é agora. Felipe, você hoje se sente uma pessoa feliz, realizada? Completamente. 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 Mas felicidade para você é o que? É o dinheiro, é o resultado? O que é? Felicidade para mim é comunhão com Deus, desfrutar da família, é ter dinheiro para fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, é ser rico nos meus próprios termos. É ter liberdade? Depende. Liberdade para mim pode ser um negócio diferente para você. E aí a gente vai entrar num papo filosófico, que eu acho que não é o caso. Mas acho que felicidade você conquista de segunda a segunda, com as escolhas que você faz, com o que você coloca para dentro do seu corpo. Tem um texto de uma escritora americana chamada Ellen White, que ela diz que a gente é transformado pela contemplação. Eu acho isso sensacional, acho que é verdade mesmo. Que corrobora, por exemplo, com a ideia científica de que você é a média das 5 pessoas. Então, quanto mais você contempla determinada coisa, mais parecido com aquilo você se torna. E se você tivesse que transformar hoje um conselho em uma palavra para quem está no processo, né? Porque existe um processo, a vida é feita de processo e etapas diferentes, ciclos diferentes. Você teve que passar num período que teve um processo que você respeitou, que no final você teve uma colheita bacana, né? A lei do plantio e da colheita, e ela funciona. Uhum. Aí você mudou de ciclo. Uhum. Nessa mudança de ciclo, você teve novas escolhas, passar por novos processos, novos resultados. Você mudou de ciclo de novo. Hoje você é uma figura pública. Hoje você é uma influência na música. Hoje você influencia a vida de muita gente, muitas pessoas, do seu irmão, na sua família. E hoje você é uma pessoa totalmente diferente. Esse negócio de respeitar o processo para alcançar resultados, o processo tem quedas, resume tudo isso em uma única palavra para quem está te assistindo aí agora. Sabedoria. 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 Eu não esperava essa. Sabedoria vem de Deus, né? Exatamente. Lá em Provérbios 1, se não me engano 7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensinamento e a instrução. Só quem é louco despreza. Então, sabedoria é diferente da inteligência. Não, sabedoria é saber fazer. Inteligente, se o seu cérebro está funcionando, você é inteligente. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem capacidade de aprender. Sabedoria é saber fazer. Mas saber fazer corretamente, de acordo com o quê? De acordo com parâmetro. Uhum. Quando a gente vai, por exemplo, para o âmbito religioso, no meu caso, o meu parâmetro é a Bíblia Sagrada. Então, o que me salva? A fé em Jesus. Mas eu preciso atender às condições para ter uma vida respeitável, uma vida de testemunho. Eu preciso ir aqui para o parâmetro e ver quais são as condições desse parâmetro. A mesma coisa para negócios, a mesma coisa para casamento. Eu não posso esperar ter um casamento saudável, gentil, cheio de amor e tal, quando eu não cultivo boas palavras com a minha esposa, quando eu traio ela com outras mulheres. Então, existe uma condição, existe um parâmetro, uma regra para ser seguido. Nossa, e o condicionamento te leva para lá. E a gente tá chegando bem no final. Eu acho que com o Felipe tem muita coisa a falar, porque ele teve ainda outro piloto, que foi a esposa dele hoje, que eu acredito que as mulheres, quando você tem uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, ela te ajuda a se direcionar. E eu percebi que desde o início, quando você quebrou, quando você teve a dívida de 40 mil, meu Deus do céu, essa dívida, 40 mil reais com 20 anos, né? O cara com 20 anos o caminho. Vamos deixar quieto. Mas sempre Deus colocou para você uma mulher sábia, que te deu suporte. Deus colocou a sua mãe na sua vida. Você tinha o seu irmão, acredito que ele era menor também, nem tinha muita noção das coisas, provavelmente. Mas você... Meu pai também, né? Meu pai fez parte do processo. Teu pai fez parte do processo todo. Meu pai me instruiu no caminho da igreja também, sempre nos cultos, na leitura da palavra. Ele é extremamente persistente, determinado em coisas que ele estabelece. Então, por exemplo,
Em casa, todos os dias tinha culto de manhã e à noite. Tinha culto, tinha devocional em casa. Meu pai promovia isso. Lia a Bíblia, falava coisas pra gente. Meu avô também, o pai do meu pai foi uma outra figura muito importante. Meu avô é daquele tipo, meu avô tá vivo, né, graças a Deus. Ele é daquele tipo de pessoa que te chama em casa, você chega em casa e ele pergunta assim: filho, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. O que que é vinho novo em odre velho? Você sabe? Quando a Bíblia fala sobre isso. Meu avô é esse tipo de cara. O que que Jesus queria dizer naquela passagem lá que eu vou subir ao céu, vou descer, vou restaurar o templo em 3 dias? O que que ele quis dizer? Meu avô é esse tipo de cara. Então a nossa educação em Bíblia foi muito forte por causa dessa presença da minha mãe, do meu pai e do meu avô. Foram pessoas muito muito seguras Muito de seguras. si, né? Muito seguras quando estavam ensinando dos princípios que eles queriam deixar para nós como legado. Coisa mais importante que eles deixaram. Nossa, gente, eu vou precisar marcar uma segunda com o Felipe por causa do nosso tempo. Porque hoje o Felipe, ele fala de resultados, fala de investimento. O Felipe hoje é uma pessoa que já não tem nada a ver com o Felipe de há 10 anos atrás, o Felipe que veio lá do interior do Pará. E é uma pessoa que os seus resultados inspiram bastante. Se você for para a rede social dele, o Instagram felipe.macedo, né, você vai admirar bastante essa pessoa que ele se tornou hoje. Essa pessoa que hoje é cantor, é mentor, é professor, é inspiração, é gestor, é bom marido. Nossa, gente, a gente vai virar o dia falando tudo que ele é, né? Glória a Deus, glória a Deus. E sempre o nosso Realeza Podcast, ele termina com uma pergunta que todo mundo que passar aqui vai precisar responder. Felipe, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Você tem que saber qual é a sua missão. Se você souber a sua missão e viver ela todo dia, você está pronto para morrer todo dia. Hoje você terá a coragem de dizer: combati um bom combate? Completei a carreira? Pela graça de Cristo, sim. Guardei a fé. Pela graça de Cristo, sim. Então precisa saber qual é a sua missão aqui na Terra. Você precisa saber para que você está aqui, por que você vive, por que você respira, por que você levanta da cama todo dia. Precisa saber. Senão você é só um cadáver adiando a sua morte, sem propósito. É isso. E você tem propósito? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Você tem uma missão aqui na Terra. Você precisa deixar sua marca em todo lugar onde você passa. Se preocupa com isso. Deixar um legado. Inspirar as pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é um dos propósitos, que é uma das missões que Deus coloca no coração de cada um de nós. Nós precisamos influenciar as pessoas, precisamos fazer diferença na vida das pessoas, precisamos transformar a vida de pessoas. Se você ter esses 3 propósitos na sua vida, você vai sentir que realmente valeu a pena ter vivido. Não é verdade? É desse jeito que a gente termina aqui o Realeza Podcast. E nós estaremos aqui a próxima semana de novo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar esse podcast. Felipe, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Que Deus abençoe a sua trajetória, a sua missão. Bem. Continue espalhando a mensagem de Deus, cantando, e ser essa pessoa que vai influenciar as pessoas a serem bons investidores, a serem boas pessoas, porque para além do Felipe músico, investidor, você também é pessoa, essa pessoa diferente no dia a dia. Um bom marido, que Deus te abençoe. Amém. E eu sou o Príncipe Chitunda, eu continuarei contigo aqui até a consumação dos séculos. Valeu, que Deus abençoe. Até a próxima.